Minha irmã tentou me humilhar na frente de todo mundo, mas esqueceu de um detalhe importante. Você lembra do Ethan? Aquele seu amigo de infância que vivia chorando? Perguntou minha irmã, Claire, com aquela voz doce que sempre vinha acompanhada de problema. Eu fico até com pena dele. Ninguém nunca chama ele pra nada. Continuou. Já que você está solteira, por que não leva ele como seu acompanhante? Assim pelo menos você não chega sozinha no meu casamento. Eu quase ri. Pena! Depois de tudo o que ela fez com ele quando a gente era criança, eu lembrava claramente dela empurrando o Ethan na piscina e depois rindo enquanto ele chorava desesperado chamando pela mãe. Mesmo assim, eu aceitei. Ethan sempre foi um cara bom. Sensível demais, talvez. Ele chorava fácil, se escondia atrás de mim quando alguém implicava com ele. Mas nunca fez mal pra ninguém. O que eu não percebi na hora foi que a Claire não estava tentando ajudar. Ela estava preparando alguma coisa. E eu só entendi isso porque ela cometeu um erro. Ela não desligou a ligação direito. Alguns segundos depois, ouvi a voz dela de novo, dessa vez rindo com uma amiga. Ela vai mesmo trazer o Ethan. Você acredita? Disse entre risadas. Falei que era por pena, e ela caiu direitinho. Meu estômago travou. Quero ver a cara de todo mundo quando ela entrar com aquele chorão do lado, continuou. Vai ficar óbvio o quão patética é a vida amorosa dela. Fiquei parada, com o celular na mão, sem conseguir reagir. Eu tinha caído na armadilha. E o pior, se eu desistisse agora, ela ainda ia dar um jeito de virar a situação contra mim. Então fiz a única coisa que me pareceu certa. Procurei o Ethan. Demorou um pouco, mas consegui contato com alguém do colégio. Quando falei com ele, fui direta. Contei tudo. Não queria que ele passasse por aquilo. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia surpreso, mas não parecia magoado. Isso me confundiu. Mesmo assim, ele aceitou. Eu agradeço por você ter me avisado, disse, mas eu não vou deixar você passar por isso sozinha. Fez uma pausa breve. E já faz tempo que eu não vou a um casamento. Pode ser interessante. Aquilo não parecia a reação que eu esperava. No dia da cerimônia, eu estava pronta para o pior. Passei horas ensaiando respostas na cabeça, imaginando situações, tentando me preparar para qualquer tipo de comentário. Eu já estava vestida fazia quase 40 minutos quando a campainha tocou. Fiquei parada no meio da sala por um segundo, tentando me recompor. Abri a porta. E levei um instante para reconhecer. Era o Ethan. Mas não era o mesmo Ethan. Os olhos eram os mesmos, o jeito de olhar também, mas o resto era completamente diferente. Não parecia alguém que só cresceu. Parecia alguém que passou por alguma coisa e mudou. Ele estava parado ali com um terno escuro, sem gravata, a camisa levemente aberta no colarinho, mas não era a roupa, era a postura, sem tensão, sem aquele jeito retraído de antes. Agora ele parecia confortável, ocupando o espaço, como se sempre tivesse sido assim. Oi, Júlia, disse ele. A voz era firme, calma, sem esforço. Ethan, respondi. E não consegui dizer mais nada. Ele sorriu de leve. Posso entrar? Me afastei imediatamente. Ele entrou com tranquilidade, observando o apartamento sem pressa. Obrigado por ter me avisado, disse se virando para mim. Você fez o certo. Eu só não queria que você passasse vergonha por minha causa. Eu não ia passar, respondeu, simples. Mas eu agradeço. Fiquei olhando para ele por mais tempo do que devia. Então fui até o espelho, só para disfarçar. Você chegou faz muito tempo? Perguntei. 3 dias. Sério? Vim por um projeto. Quando eu te liguei, você já estava aqui? Já. Eu não fazia ideia. Você não tinha como saber. E era verdade. A gente só se afastou com o tempo. Sem briga. Sem motivo claro. A vida simplesmente aconteceu. Peguei meu casaco. O evento começa em 40 minutos. Falei. Fica a uns 20 daqui. Então estamos tranquilos. Ele se sentou por um momento, apoiando os cotovelos nos joelhos. Júlia. Antes de a gente sair, preciso deixar uma coisa clara. Parei. Eu sei exatamente o que a Claire está tentando fazer. Fiquei em silêncio. Você deixou isso bem claro quando me ligou. E não é a primeira vez. Eu não estou indo por pena. Estou indo porque eu quero. Fez uma pausa curta. E se em algum momento você quiser ir embora, a gente vai. Sem explicação. Eu não estava acostumada com alguém sendo tão direto. Tá bom, respondi. Ele se levantou, ajeitou o paletó com um gesto rápido e apontou para a porta. Vamos? No caminho, ele não tentou puxar assunto à força. O silêncio não era desconfortável.
Em um momento, parados no semáforo, ele perguntou: Você ensaiou respostas para quando perguntarem quem eu sou? Olhei para ele. Sim, ele riu de leve. Ótimo. Então você está pronta para algo que não vai acontecer. Como assim? Ninguém vai perguntar o que você acha que vão perguntar. Naquele momento, eu não entendi. Fui entender depois. O salão do casamento da Claire era exatamente como ela. Tudo parecia planejado para impressionar. Luzes quentes, mesas impecáveis, flores que claramente custaram caro demais, e aquele tipo de ambiente onde todo mundo parece saber exatamente como agir. Tinha muita gente. Pelo menos umas 150 pessoas, quase todas com aquela elegância que não é natural. É treinada. Assim que entramos, um funcionário nos guiou até a nossa mesa, mesa 12, no fundo do salão, perto de uma saída lateral. Eu percebi na hora. Claire tinha pensado em tudo. Olhei rapidamente ao redor. Ninguém que eu conhecesse estava por perto. Ethan olhou o cartão com nossos nomes, depois o salão, e então para mim. Mesa estratégica, disse em voz baixa. Claire gosta de planejar, respondi. A gente sentou. Na mesa estavam mais 4 pessoas. Um primo distante do noivo com a esposa, e um casal que claramente só estava ali por obrigação. Nos cumprimentamos, trocamos nomes, aquele básico. E então, sem aviso, algo mudou. O homem sentado ao lado do Ethan, o primo, olhou para ele com mais atenção. A expressão dele mudou rápido. Desculpa, disse, inclinando um pouco o corpo. Você é o Ethan Carter? Eu congelei com o copo na mão. Ethan apenas assentiu. Sou eu. O homem soltou uma risada curta, incrédula. Não acredito. Meu sócio está tentando falar com você há meses. Ethan não reagiu com surpresa, nem com empolgação. Só pegou um cartão no bolso do paletó e colocou sobre a mesa. Pede para ele me escrever direto. Às vezes os contatos não chegam até mim. O homem pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo importante. Eu abaixei o copo devagar. Ethan olhou de leve na minha direção. Não parecia se exibir, nem orgulhoso. Era mais como alguém acostumado com aquilo. A cerimônia começou pouco depois. Claire entrou com meu pai. O vestido era exatamente o tipo de coisa que ela vinha descrevendo há semanas. Ela estava linda. Isso era inegável. Eu conseguia reconhecer isso sem esforço. O que foi difícil foi quando ela olhou na minha direção. Primeiro me viu, depois viu o Ethan, e então voltou para mim. Eu esperava ver satisfação, ou diversão, algum sinal de que o plano dela estava funcionando. Mas não foi isso que eu vi. Foi outra coisa. Reconhecimento. Como alguém que percebe, tarde demais, que algo saiu diferente do esperado. Ela sorriu. Mas a reação veio um pouco atrasada, e eu percebi. Ao meu lado, Ethan assistia à cerimônia com calma, como se não tivesse nada em jogo ali. E isso era o que mais me deixava confusa. Eu passei a semana inteira me preparando para uma situação desconfortável. E ele parecia simplesmente estar ali porque quis. Durante o intervalo entre a cerimônia e o jantar, ficou ainda mais claro. As pessoas começaram a se aproximar, uma depois da outra. O primo voltou, dessa vez com a esposa. Depois veio uma mulher que conhecia o Ethan de um evento em outra cidade. Depois um rapaz mais novo que disse ter trabalhado em algo relacionado a um projeto dele. Eu fiquei ali, ao lado, observando, mas não me senti deslocada. Isso era o estranho. Ethan me incluía naturalmente, com pequenos gestos, um olhar, um comentário, ou simplesmente me trazendo para a conversa sem esforço. Não parecia algo ensaiado. Parecia genuíno. Em um momento, quando ficamos sozinhos por alguns segundos, virei para ele. Por que você não me contou nada? Ele me olhou. Contar o quê? Sobre tudo isso. Quando a gente se falou, você não mencionou nada. Ele deu de ombros, leve. Isso mudaria alguma coisa? Pensei. Talvez. Então foi melhor não falar. Fez uma pausa. Eu não sou o que eu tenho, Júlia. Nunca fui. O problema é que, quando a gente era criança, todo mundo só me via de um jeito, e eu demorei para parar de precisar disso. Eu não respondi. Ele tomou um gole da bebida e olhou discretamente em direção à mesa principal. Sua irmã me escolheu achando que eu ainda era aquele garoto. Falou isso sem raiva, sem julgamento. Ela só esqueceu de atualizar a informação. Olhei na mesma direção. Claire estava olhando pra gente, com um sorriso fixo, forçado. Desviei o olhar primeiro. Posso te perguntar uma coisa? Falei. Pode. Por que você aceitou vir de verdade? Ele demorou um pouco. Porque foi você que me ligou. Simples assim.
Não foi por pena. Não foi por obrigação. Você me ligou porque pensou em mim antes de pensar em você. Isso não é comum. Eu não soube o que dizer, mas também não precisei. Porque naquele momento pediram para todo mundo voltar para os lugares. Ethan estendeu o braço de forma natural. Eu aceitei. E enquanto a gente voltava para a mesa, eu percebi uma coisa. Eu não ia precisar de nenhuma das respostas que tinha preparado. O jantar começou exatamente como a Claire tinha planejado. Tudo no tempo certo. Tudo organizado. Primeiro vieram os discursos. O pai do noivo falou por alguns minutos, emocionado. Depois a mãe da Claire, orgulhosa, destacando cada detalhe da vida dela como se estivesse montando uma apresentação. Em seguida, Claire pegou o microfone. Agradeceu todo mundo. Sorriso impecável. Controle total. Mas quando o olhar dela passou pela mesa 12, ela travou por um segundo. Foi rápido. Quase ninguém perceberia. Mas eu percebi. Ao meu lado, Ethan continuou comendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. A mesa 12, aliás, acabou sendo melhor do que eu esperava. O primo do noivo, que se apresentou como Daniel, tinha um humor seco que funcionava bem. A esposa dele, Megan, era direta e falava o que pensava sem rodeios. O outro casal relaxou depois de alguns minutos e começou a conversar de verdade. Ninguém fez comentário sobre eu estar solteira. Ninguém olhou para o Ethan com pena. Na prática, era uma das mesas mais agradáveis do salão, e aquilo definitivamente não fazia parte do plano da Claire. No meio do jantar, uma das amigas dela passou perto da nossa mesa. Eu reconheci na hora. O nome dela era Vanessa. Ela era o tipo de pessoa que sorria enquanto analisava tudo ao redor. Parou atrás do Ethan com uma taça na mão. Julia, que bom que você veio, disse com aquele tom que parecia simpático, mas não era. Obrigada, respondi. Ela olhou direto para ele. E você é... Ethan, respondeu tranquilo, estendendo a mão. Amigo de infância da Julia. Ela apertou a mão dele, franziu levemente a testa, como se estivesse tentando lembrar de onde conhecia o nome. Ethan Carter, disse Daniel do outro lado da mesa, com um leve sorriso. Se um dia você precisar falar com alguém importante, é ele. Ethan soltou um pequeno riso. Ele exagera. Não exagero, respondeu Daniel. Vanessa piscou, claramente recalculando. Sério? Ele é mais discreto do que deveria, completou Daniel. O clima mudou. Sutilmente. Vanessa ficou mais alguns segundos ali, e então sorriu de um jeito diferente. Menos superior, mais cuidadoso. Bom, prazer, disse antes de sair. Eu peguei minha taça. Não falei nada, mas entendi tudo. O problema do plano da Claire era simples. Ela estava presa a uma versão antiga do Ethan, e também a uma versão antiga de mim. Eu percebi isso de verdade quando anunciaram o primeiro baile. As luzes diminuíram. A música começou. Claire e o noivo, Ryan, foram para a pista. Eles dançaram bem. Tecnicamente perfeito, mas tinha alguma coisa faltando. Algo que não encaixava. Mesmo à distância, dava para ver. Megan se inclinou na minha direção. Eles parecem nervosos, né? Um pouco, respondi. Ethan se inclinou levemente para mim. Quer dançar? Olhei para ele. Agora? A pista já abriu. Olhei ao redor. Outros casais já estavam começando. Respirei fundo. Vamos. A gente foi. Não tinha nada chamativo, nada ensaiado. Ethan dançava do mesmo jeito que fazia tudo, com atenção, sem pressa, sem tentar impressionar, mas ainda assim, as pessoas começaram a olhar. Não era exatamente para ele. Era o conjunto, a mesa que estava animada, as conversas, as pessoas que já tinham vindo falar com ele. Quando entramos na pista, algumas cabeças viraram. Curiosidade. Nada mais. Mas suficiente. Olhei de relance para a mesa principal. Claire estava olhando. Mas não com satisfação, com foco. Como alguém tentando entender o que saiu do controle. Sua irmã não fala com o noivo há um tempo, disse Ethan baixo. Eu sei. Isso te incomoda? Pensei um segundo. Antes, sim. Fiz uma pausa. Agora não tanto. Ele assentiu. Ótimo. A música acabou. Aplausos. Outra começou. Mais animada. Mais gente entrou na pista. Ethan me ofereceu o braço para voltar. Eu aceitei sem pensar. De novo, como se já fosse natural. Mas quem realmente virou o jogo foi a Vanessa. Uns 20 minutos depois, durante o momento do bolo, ela se aproximou da Claire. Falou algo no ouvido dela. Eu estava olhando naquela direção. Vi exatamente o momento. Claire manteve o sorriso, mas o corpo dela mudou. Vanessa pegou o celular. Mostrou alguma coisa. Claire olhou.
Ryan se inclinou para ver também, e ao contrário dela, ele reagiu, surpreso. Olhou direto para nossa mesa, disse algo baixo para Claire. Ela respondeu rápido, sorrindo, mas não era um sorriso real. Daniel se inclinou na minha direção. A empresa dele apareceu em algumas notícias recentes, murmurou. Bastante destaque. Olhei para ele. Foi isso que ela viu? Provavelmente. Fez uma pausa. Sua irmã sabia quem ela estava convidando? Não respondi. Nem precisava. Ele assentiu, entendendo. E voltou para a bebida. Por volta das 10h30, Claire finalmente veio até a nossa mesa. Primeira vez na noite inteira. Sorriso pronto. Calculado. Julia, posso falar com você um instante? Claro! Respondi sem levantar. Ela olhou para o Ethan. Ethan, quanto tempo... Que bom te ver. Parabéns pelo casamento. Respondeu ele, direto, sem esforço, sem proximidade. Ela segurou o sorriso. Precisamos conversar qualquer dia. Faz tempo. Sim, disse ele. Muita coisa aconteceu. Silêncio. Ela esperava mais. Não veio. Ela voltou para mim. Vamos dar uma volta? Estou bem aqui, respondi. Algo passou pelo rosto dela. Rápido. Claro, disse. Aproveitem. E saiu. Megan esperou alguns segundos, fingindo interesse no prato. Essa é sua irmã? É. Ela assentiu devagar. Interessante. E ficou por isso mesmo. O resto da noite passou tranquilo. Sem cena. Sem confronto. E isso por si só já era uma vitória. Nada saiu como a Claire planejou. Nem a mesa. Nem o acompanhante. Nem eu. O fim da festa foi mais tranquilo do que eu imaginava. Nada de cena. Nada de confronto. E, sinceramente, isso já era mais do que suficiente. Quando saímos, já estava perto da meia-noite. O ar lá fora estava mais frio, e o silêncio da rua contrastava completamente com o barulho do salão. Entramos no carro. Ethan ligou o motor, ajustou o som baixo e começou a dirigir. Por alguns minutos, nenhum de nós falou nada, mas não era um silêncio ruim. Como você está? Ele perguntou, depois de virar uma esquina. Pensei antes de responder. Melhor do que eu esperava. Ele assentiu de leve. O que você achava que ia acontecer? Soltei um pequeno suspiro. Que ia ser pior. Ele não insistiu. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando algo antes de falar, e então disse: Tem uma coisa que eu não te contei. Olhei para ele. Quando? Quando você me ligou. Esperei. A Claire já tinha falado comigo antes. Aquilo me pegou desprevenida. Como assim? Ele manteve os olhos na estrada. Ela me ligou umas 3 semanas atrás. Não foi exatamente um convite para o casamento. Meu corpo ficou tenso. E o que ela queria? Um favor. Fez uma pausa curta. Ela disse que tinha uma irmã solteira, que não queria ir sozinha. E perguntou se eu podia ir como acompanhante. Fiquei em silêncio. Igual comigo, murmurei. Igual com você, confirmou. Mas ele continuou. Só que antes disso, ela fez várias perguntas. Onde eu estava morando? Com o que eu estava trabalhando? Se eu ainda estava na mesma área? Olhei para ele. Ela estava investigando. Estava. Respondeu simples. E quando eu falei... A forma como ela conversava mudou. Ficou mais interessada. Mais... cuidadosa. Aquilo começou a fazer sentido de um jeito desconfortável. E mesmo assim ela te pediu para ir? Pediu. Mas já com outra intenção. Ele diminuiu a velocidade ao se aproximar de um semáforo. Claire não queria só te expor. Ela queria garantir que eu estivesse lá. Meu estômago travou de novo. Por quê? O carro parou. Luz vermelha. Ele finalmente olhou para mim. Porque eu parei de responder ela há 2 anos. Fiquei em silêncio. Depois de um problema. Que tipo de problema? Ele apoiou um braço no volante. Eu estava fechando um acordo importante na época. Um dos projetos mais grandes que já tinha participado. Fez uma pausa curta. Um dos envolvidos conhecia a Claire, e ela entrou em contato com ele. Eu já sabia que aquilo não ia terminar bem. O que ela disse? Ele respondeu sem mudar o tom, que me conhecia desde criança. E que eu não era confiável. Meu coração apertou. Que eu era instável, que não conseguia manter compromisso. Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. O cara me contou antes da reunião. Continuou. Então eu tive tempo de explicar tudo, mostrar histórico. Provar que não era verdade. Respirei fundo. E deu certo? Deu. O projeto continuou. Ele fez uma pausa. Mas teve uma semana em que eu achei que tinha perdido tudo. O carro voltou a andar.
Você nunca falou com ela sobre isso? Não, eu só cortei contato. Para mim era suficiente. Fiquei quieta, pensando, ligando tudo. Claire não tinha me escolhido por acaso. Então, falei devagar, ela me usou para te trazer até lá. Foi o caminho mais fácil, respondeu. Se você levasse alguém como acompanhante, ninguém ia questionar. Ninguém ia ligar você a ela. Aquilo encaixou de uma forma assustadora. A piada, a conversa com as amigas, tudo era real. Mas também era uma cobertura, um plano dentro de outro. E eu estava no meio disso. Você já sabia disso hoje à noite? Perguntei. Sabia. Virei o rosto para ele. E você mesmo assim foi? Ele respondeu sem hesitar. Fui. Por quê? Ele deu um pequeno suspiro. Porque você me ligou. Silêncio. Se fosse só ela, eu não teria ido. Aquilo ficou na minha cabeça. O carro parou em frente ao meu prédio. Ele desligou o motor. Ficamos alguns segundos em silêncio. Agora você sabe, disse ele. Assenti devagar. Obrigada por me contar. Você tinha o direito de saber. Olhei pela janela. Luzes acesas em alguns apartamentos. Gente vivendo suas próprias histórias. Você acha que ela queria se aproximar de você de novo? Perguntei. Ele pensou. Talvez. Ou talvez só quisesse saber se ainda conseguia. Aquilo soou exatamente como Claire. Assenti. Faz sentido. Saí do carro. Boa noite, Ethan. Boa noite, Julia. Subi pro apartamento. Ainda de salto. Ainda com tudo acontecendo na minha cabeça. Sentei no sofá sem nem tirar o casaco. E fiquei ali, pensando. A noite tinha sido boa. Melhor do que eu imaginava. Mas agora eu entendia o que realmente estava por trás. Claire não tinha só tentado me expor. Ela tinha me usado. De forma calculada. E mesmo assim, nada saiu como ela queria. Meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Como foi o casamento? Ignorei. Logo depois, outra. Claire, foi bom te ver hoje. O Ethan está igualzinho, né? Me liga amanhã. Olhei a mensagem por alguns segundos. Igualzinho. Soltei o ar devagar. Ela não tinha entendido nada. Ou tinha entendido, e estava fingindo que não. Coloquei o celular de lado, levantei, fui até o quarto e tirei o vestido. Amanhã eu pensaria nisso. Mas naquela noite, pela primeira vez em dias, eu não estava com aquela sensação de estar sendo colocada contra a parede. E isso já era suficiente. Os dias depois do casamento não foram como eu imaginei. Nada de drama, nada de mensagens longas, nada de explicações. A vida simplesmente seguiu, mas não exatamente igual. 3 dias depois, Ethan me mandou uma mensagem. Curta, direta. Você tem plano sábado à tarde? Eu li no meio do caminho para o trabalho. Não respondi na hora. Não porque eu não sabia o que dizer, mas porque eu queria entender o que aquilo significava antes de continuar. Respondi só no almoço. Não tenho. A resposta dele veio rápido. Tô indo num mercado perto do Parque Central às 15 horas. Se quiser, aparece. Nada de pressão. Nada de convite exagerado. Só uma possibilidade. Aceitei. O lugar estava mais cheio do que eu esperava. Barracas de comida, gente andando sem pressa, famílias, cachorros. Aquele tipo de ambiente leve que não combina com a semana que eu tinha tido. Ethan já estava lá. Parado em frente a uma barraca, olhando opções como se realmente estivesse pensando. Quando me viu, só levantou a mão em cumprimento. Sem exagero. Você é pontual, comentei. Eu tento, respondeu. A gente começou a andar sem rumo definido. Ele comprou café. Me ofereceu. Aceitei. Ficamos alguns minutos em silêncio, observando o movimento, mas não era estranho. Era fácil. Você respondeu a Claire? Ele perguntou, enquanto olhava uma barraca de temperos. Ainda não. Pretende? Em algum momento. Tomei um gole do café, sem pressa. Ele assentiu. Faz sentido. Continuamos andando. Paramos em uma barraca de cerâmica. Uma mulher explicava como fazia as peças. Eu escutava pela metade, mais atenta ao fato de que aquilo não estava sendo difícil. Posso te perguntar uma coisa? Falei. Pode. Depois do que ela fez, por que você simplesmente ignorou? Ele demorou um pouco para responder. Ignorar não foi exatamente o que eu fiz. Olhei para ele. Então o que foi? Eu entendi quem ela era. E parei de me colocar em situações onde isso poderia me afetar. Fiquei em silêncio. Você não quis confrontar? Pra quê? A resposta veio sem esforço. O projeto seguiu. Eu segui.
Qualquer coisa além disso ia só me custar energia. Aquilo ficou na minha cabeça. Você não ficou com raiva? Ele soltou um pequeno ar pelo nariz. Claro que fiquei. Mas raiva não resolve nada sozinha. Ela só mostra o que precisa ser ajustado. Eu fiquei olhando pra frente. Eu não sei se conseguiria fazer isso. Você não precisa fazer igual, respondeu. Só precisa entender o que funciona pra você. A gente sentou em um banco perto do parque. O movimento continuava ao redor. Normal. Simples. Você sempre morou aqui? Ele perguntou. Sempre. Nunca quis sair? Pensei um pouco. Nunca tive um motivo forte o suficiente. Ele assentiu. Justo. Houve um silêncio curto. Eu vou ficar mais 3 semanas na cidade, disse ele. Olhei para ele. Por causa do projeto. Depois disso, devo voltar de vez em quando. Fez uma pausa. Não estou te dizendo isso para criar expectativa. Só para você saber. Assenti. Entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Terminei meu café. Levantei. Eu também preciso te falar uma coisa. Ele esperou. No casamento, quando a Claire veio falar comigo, eu não respondi nada. Respirei fundo. Não foi porque eu não tinha o que dizer. Foi porque eu não quis parecer alguém que precisa ser defendida. Ele me olhou por alguns segundos. Eu sei. Isso me pegou de surpresa. Sabe? Por isso eu também não falei nada. Aquilo fez sentido. Mais do que eu esperava. A gente ficou mais um tempo ali. Sem pressa. Sem aquela sensação de que precisava transformar aquilo em alguma coisa. Quando fui embora, não tinha definição. Não tinha rótulo. Mas tinha continuidade. E, de alguma forma, isso parecia mais importante. No caminho de volta, meu celular vibrou. Mensagem da minha prima. Vi fotos do casamento. Quem é o cara que estava com você? Fiquei parada por um segundo. Olhei a mensagem. Guardei o celular. Não respondi. Mas uma coisa ficou clara naquele momento. A história que a Claire tentou criar não foi a que ficou. Depois daquele sábado, as coisas começaram a acontecer de um jeito que eu não tinha planejado. E pela primeira vez, eu não senti necessidade de controlar isso. Ethan não mandava mensagens longas, não puxava conversa sem motivo, mas também não desaparecia. Era sempre algo simples, direto, constante. 2 dias depois, ele mandou uma foto. Uma estante com livros usados. Tem um aqui que você comentou. Quer? Eu demorei alguns segundos para entender. Então lembrei. No mercado, eu tinha mencionado uma autora quase sem pensar. Um comentário rápido, de poucos segundos. E ele tinha guardado. Quero, respondi. Na mesma tarde, passei onde ele estava. Ele me encontrou na porta, sem convite para subir, sem transformar aquilo em algo maior. Só me entregou o livro. Obrigada, falei. De nada. Você vai fazer algo sexta? Ainda não. Vamos caminhar perto do rio. Às 6. Assenti. Pode ser. Então 6. E foi isso. Simples, direto, sem esforço. Na sexta, a gente andou por quase 2 horas. A região ainda estava em reforma. Alguns prédios antigos sendo recuperados, outros já ocupados por negócios novos que ainda estavam se descobrindo. Tinha uma livraria pequena com café, uma loja que parecia vender de tudo, um restaurante com poucas mesas na calçada. Ethan conhecia bem a área. Comentava sobre o que estava sendo feito ali. Explicava algumas coisas do projeto dele, mas sem transformar aquilo numa aula. Dava para perceber que ele se importava com o que fazia. Em um momento, paramos em frente a um prédio antigo com fachada renovada. Ele olhou para mim. Posso te perguntar uma coisa sobre a Claire? Respirei antes de responder. Pode. Ela sempre foi assim? Demorei um pouco. Sempre teve isso. Fiz uma pausa. Quando a gente era mais nova, era mais direto. Ela dizia na cara. Com o tempo, ficou mais sutil. Ele assentiu. Sua família percebe? Soltei um pequeno ar. Minha mãe evita ver. Meu pai vê, mas não faz nada. E você? Eu parei de contar coisas importantes para ela. Olhei para frente. Faz tempo. Quando fui promovida, demorei meses para contar. Quando me mudei, ela nem sabia direito. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você já tentou falar com ela? Uma vez. E? Ela disse que eu era sensível demais, que só estava tentando me ajudar. Ele assentiu devagar. Entendi. E não falou mais nada. Sem conselho. Sem julgamento. Só. Aceitou. Aquilo era novo para mim. Na 3ª semana, ele me chamou para jantar. Tenho uma reunião com 2 parceiros. Disse. Quer ir?
Olhei para ele. Como acompanhante. Como alguém que eu quero que esteja lá. Sem hesitar, aceitei. O restaurante era discreto. Nada exagerado. Os 2 homens que estavam com ele eram mais velhos. Falavam com ele com respeito. Sem formalidade. Sem exagero. Pareciam pessoas que já tinham trabalhado com ele há tempo suficiente para confiar. Me incluíram naturalmente. Perguntaram sobre mim. Ouviram de verdade. Sem aquele interesse falso. Em um momento, Ethan saiu para atender uma ligação rápida. Fiquei com os 2. Um deles, chamado Mark, olhou direto para mim. Ele não costuma trazer pessoas para esse tipo de jantar. Não era uma pergunta. Eu segurei o olhar. Eu imaginei. Ele assentiu. Só achei importante você saber. Quando Ethan voltou, ninguém comentou. A conversa seguiu normal. Na volta, dentro do carro, ele perguntou: "O que o Mark falou?" Olhei para ele. "Como você sabe que ele falou alguma coisa? Ele sempre fala." "Disse que você não costuma trazer gente para essas reuniões." Ethan ficou em silêncio por um momento. "É verdade." "E por que trouxe dessa vez?" Ele respondeu sem hesitar. "Porque eu quis." Simples, sem explicação longa. Sem justificar. A gente parou em frente ao meu prédio. Fiquei com a mão na porta por alguns segundos. "O projeto termina semana que vem, né?" "Sim." "E depois?" "Eu volto." "Em algumas semanas." Me olhou. "Te avisei disso." Assenti. "Eu sei." "Só queria confirmar. Continua sendo verdade." Saí do carro. Me despedi. E como nas outras vezes, ele esperou eu entrar no prédio antes de ir embora. Naquela noite, antes de dormir, vi uma mensagem da Claire. Ela vinha fazendo isso há semanas. Mensagens curtas, sem conteúdo real. Só presença. Dessa vez, Marco comentou que o Ethan pode se interessar por alguns contatos dele. Pode ser bom para ele. Fiquei olhando a mensagem. Marco mal tinha falado com o Ethan no casamento. Aquilo não era sobre ajudar. Era sobre se inserir. Guardei o celular. Não respondi. Porque, pela primeira vez, eu não precisava mais reagir a nada que vinha dela. Uma semana depois, Claire me ligou. Não mensagem. Ligação. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. "Oi?" Falei. "Oi", respondeu ela com aquele tom leve demais. "Como você está?" "Bem." "E você?" "Bem também." Pausa curta. Ela estava escolhendo as palavras. Eu conhecia esse padrão. "Eu queria te perguntar uma coisa", disse. "Pode falar." "Você e o Ethan estão saindo?" Direto, sem rodeio. Eu encostei na parede da cozinha, pensando na resposta. "A gente está se conhecendo." Silêncio do outro lado. "Ah, curto, controlado. Que bom." Eu não respondi. Ela continuou. "É engraçado como as coisas aconteceram, né? No fim das contas, foi bom você ter ido com ele." Aquilo me deu uma sensação estranha. Ela estava tentando reescrever a história. "Às vezes as coisas funcionam." Respondi, neutra. "Exato", disse ela rápido. "Eu pensei nisso na hora, sabe? Que podia ser bom pra você." Fiquei em silêncio. Ela percebeu. Mudou de assunto. O Marco comentou sobre alguns contatos que ele tem. Gente que pode ser interessante pro Ethan. "Ah, se você quiser, posso organizar um encontro." Respirei fundo antes de responder. "Eu posso comentar com ele." "Claro, claro", disse ela um pouco mais rápida do que antes. Sem pressão. Pausa. "A gente podia se ver também. Faz tempo que a gente não conversa direito. Podemos almoçar semana que vem." Olhei o relógio, como se realmente estivesse pensando. "Minha semana está cheia." "Te aviso quando tiver um tempo." Silêncio. Dessa vez, mais longo. "Claro", disse ela por fim, sem pressa. Desligamos. Fiquei alguns segundos parada, com o celular na mão. Claire não estava tentando discutir, não estava tentando provocar, ela estava tentando voltar, se reposicionar. E isso era novo. Mais tarde, mandei mensagem pro Ethan. Claire comentou sobre uns contatos do Marco. A resposta veio alguns minutos depois. "E você o que respondeu?" "Que ia te falar." Pausa curta. "Não tenho interesse." Simples, direto. "Posso responder isso pra ela?" "Pode." Sem explicação. Sem rodeio. Era fácil com ele. No dia seguinte, respondi a Claire. Falei com ele. "Por enquanto ele não está interessado." Ela demorou um pouco mais para responder. "Ah, tranquilo. Talvez outro momento então." Sem insistir. Mas também sem sair completamente. Alguns dias depois, minha mãe me ligou. "Sua irmã comentou que você tem visto aquele amigo seu, o Ethan." "Tenho", respondi. "É sério?" "Ainda não sei." Pausa. "Mas você está bem?"
A pergunta veio com mais cuidado do que o normal. Estou. Ela pareceu aliviada. Que bom. Outra pausa. A Claire disse que ficou feliz por vocês terem se aproximado. Eu fechei os olhos por um segundo. Imagino. Minha mãe não percebeu. Ou fingiu não perceber. Vocês deviam jantar juntas qualquer dia. Eu e você? Não. Você e sua irmã. Soltei um pequeno ar. A gente vê isso depois. Tá bom, respondeu ela sem insistir. Quando desliguei, ficou claro. Claire já estava construindo uma nova versão da história. Uma onde ela não era o problema. Uma onde tudo aquilo tinha sido positivo. Mas dessa vez, eu não ia entrar nessa versão. Alguns dias depois, Ethan foi embora. Ele me avisou na noite anterior. Vou amanhã cedo. Café antes? Nos encontramos cedo. Uma cafeteria perto do metrô. Ele já estava lá, com uma mala pequena ao lado. Pedimos café. Sentamos. Falamos sobre coisas simples. Nada pesado. Nada sobre despedida. Nada sobre o que viria depois. Era só o momento. Quando ele levantou, disse: Volto em algumas semanas. Te aviso. Tá bom, respondi. Sem drama. Sem promessa. Ele saiu. E foi suficiente. Nas semanas seguintes, a rotina continuou. Mensagens curtas, fotos aleatórias, pequenos comentários. Nada forçado. Nada exagerado. E no meio disso, Claire continuava aparecendo. Mensagens ocasionais, perguntas leves, tentativas discretas. Mas agora, sem controle nenhum. Ethan voltou exatamente quando disse que voltaria. Sem atraso, sem aviso extra. Só uma mensagem simples. Cheguei. Jantar hoje? Eu li 2 vezes. Respondi sem pensar muito. Pode ser. Nos encontramos no começo da noite. Um restaurante pequeno, daqueles que não chamam atenção. Poucas mesas. Luz baixa. Nada que parecesse planejado demais. Ethan já estava lá quando cheguei. Como sempre. Você é consistente. Comentei sentando. Eu tento manter isso. Respondeu. Pedimos comida. Por alguns minutos, a conversa foi leve. Assunto simples. Como se a gente estivesse retomando algo que não tinha sido interrompido. Como foram essas semanas? Perguntei. Produtivas. Cansativas também, mas boas. Assenti. Aqui não mudou muita coisa. Ele me olhou. Mudou. Levantei a sobrancelha. Mudou como? Você está mais tranquila. Aquilo me pegou desprevenida. Estou? Está. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Acho que sim. A comida chegou. A gente continuou conversando sem pressa, sem aquela necessidade de preencher tudo. Em um momento, eu mencionei a Claire. Ela me ligou. Ele não reagiu imediatamente. E? Tentou normalizar tudo. Como se nada tivesse acontecido. Ele assentiu de leve. Esperado. Ela também sugeriu contatos para você. Eu imaginei. Eu disse que você não estava interessado. Obrigado. Simples. Direto. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ela vai tentar de novo. Falei. Provavelmente. Isso te incomoda? Ele pensou antes de responder. Não, porque agora eu sei exatamente onde ela está. Aquilo fez sentido. Põe você? Ele perguntou. Respirei fundo. Antes... Sim. Agora, não tanto. Ele assentiu. Então está resolvido. E era isso. Sem discussão. Sem análise excessiva. Resolvemos ali. Depois do jantar, caminhamos um pouco. A rua estava calma. Pouca gente. O tipo de noite que não exige nada. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Pode. Você ainda sente que precisa provar alguma coisa para sua irmã? A pergunta veio direta. Sem preparação. Pensei. De verdade. Não. Falei devagar. Acho que não. Ele me olhou por um segundo. Então você já saiu do jogo. Aquilo ficou na minha cabeça. Do jogo. Era exatamente isso. Eu tinha passado anos reagindo a ela. Tentando não perder. Tentando não parecer menor. E agora, simplesmente não importava. A gente parou perto da esquina. Eu vou estar vindo mais vezes agora, disse Ethan. O projeto cresceu. Vou precisar estar aqui com frequência. Assenti. Entendi. Não estou dizendo isso para mudar nada. Só para você saber. Eu sei. Ficamos em silêncio. Mas não era vazio. Era confortável. Júlia, ele disse. O que a gente está fazendo não precisa ser complicado. Olhei para ele. Eu não quero complicar. Nem eu. Assenti. Então não complica. Ele deu um leve sorriso. Combinado. Naquela noite, quando cheguei em casa, meu celular já tinha uma mensagem. Claire.
Você vai vir no almoço de domingo? Fiquei olhando a tela por alguns segundos. Antes, aquilo me faria pensar demais. Agora, não. Respondi simples. Vou. Ela respondeu quase na hora. Ótimo, a gente conversa. Eu não respondi, porque já sabia uma coisa. Ela ainda achava que podia controlar a situação, mas não podia mais. E ela ia perceber isso muito em breve. O almoço de domingo foi na casa dos meus pais, como sempre. Nada diferente na aparência, mas completamente diferente na sensação. Quando cheguei, minha mãe já estava na cozinha, meu pai na sala, assistindo algo que ele não estava realmente prestando atenção. Claire ainda não tinha chegado. Você chegou cedo, disse minha mãe. Resolvi vir direto, respondi. Ela sorriu, mas ficou me observando por um segundo a mais do que o normal, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Você está bem? Perguntou. Estou. Ela assentiu. Mas eu percebi, ela também sentiu a diferença. Claire chegou uns 20 minutos depois, com o mesmo sorriso de sempre, mas mais controlado, mais cuidadoso. Julia, disse se aproximando. Que bom que você veio. Oi, respondi. Ela me abraçou. Rápido, medido. Como você está? Bem. Que bom. Pequena pausa. Ela estava esperando mais. Não veio. Marco entrou logo atrás dela. Cumprimentou todo mundo. Educado, distante, como sempre. A gente se sentou para almoçar pouco depois. A conversa começou leve. Assuntos neutros. Comida, trabalho, coisas do dia a dia. Minha mãe, em algum momento, trouxe o assunto. E o Ethan? Perguntou, tentando parecer casual. Ele voltou à cidade. Respondi. Ah, é. Vai ficar um tempo. Ela assentiu, interessada. Vocês têm se visto? Sim. Silêncio curto. E como está isso? Olhei para ela. Está tranquilo. Ela pareceu satisfeita com a resposta. Mas Claire não falou nada. Só ouviu, observando. Marco quebrou o silêncio. Ele trabalha com o que mesmo? Respondi de forma simples, sem entrar em detalhe. Ele assentiu. Interessante. Tomou um gole de água. Talvez a gente possa conversar algum dia. Pode ser, respondi, sem abrir espaço demais. Sem fechar completamente. Claire olhou para ele de lado. Um olhar rápido, mas eu percebi. Era comunicação, sem palavras. Depois disso, a conversa seguiu. Mas agora, com uma diferença. Claire não estava dominando. Ela falava menos. Observava mais. Como se estivesse tentando recalcular. Em um momento, enquanto minha mãe levantou para buscar algo na cozinha, ficamos só nós três na mesa. Silêncio curto. Claire olhou para mim. Você está diferente. Direto. Sem sorriso. Sem disfarce. Olhei para ela. Em que sentido? Ela deu de ombros. Não sei. Mas. Calma, assenti. Pode ser. Ela ficou me olhando por um segundo, como se estivesse esperando alguma reação maior. Não veio. Minha mãe voltou. A conversa mudou, mas o clima não voltou ao que era antes. Depois do almoço, fui ajudar na cozinha. Minha mãe lavava a louça. Eu secava. Claire entrou alguns minutos depois. Pegou 2 pratos. Colocou na pia. Ficou ali, em silêncio. Você vai continuar vendo ele? Perguntou, sem olhar diretamente para mim. Vou. Entendi. Pausa. Ele parece diferente do que eu lembrava. Aquilo quase me fez sorrir. Ele é, ela assentiu. Faz sentido, mais silêncio. Ela não tinha mais controle daquela conversa, e sabia disso. A gente devia sair algum dia, disse. Nós duas. Eu continuei secando o prato. Talvez. Ela não insistiu. E isso dizia tudo. Ela saiu da cozinha logo depois. Minha mãe olhou para mim de canto. Vocês estão bem? Pensei antes de responder. Estamos diferentes. Ela assentiu devagar, como se entendesse mais do que falava. Quando fui embora, senti uma coisa que não sentia há anos. Leveza, sem tensão, sem aquela sensação de precisar me preparar. No caminho até o metrô, mandei uma mensagem pro Ethan. Almoço em família, tudo tranquilo. A resposta veio minutos depois. Tranquilo é bom. Guardei o celular. Continuei andando. E pela primeira vez, não parecia que eu estava reagindo à minha irmã. Parecia que eu simplesmente estava vivendo. E ela, tentando acompanhar. A última tentativa da Claire não veio como confronto. Veio como convite. Ela me mandou mensagem numa terça-feira à noite. Vamos jantar só nós duas essa semana? Fiquei olhando a tela por alguns segundos. Antes, eu teria pensado demais. Agora, não. Respondi simples. Pode ser.
Ela sugeriu um lugar, um restaurante mais arrumado do que o normal. Claro. Ela sempre escolhia cenários. Cheguei no horário. Claire já estava lá, sentada. Postura perfeita, como se estivesse ensaiada. Você veio, disse sorrindo. Combinei, né? Respondi. Sentei, ela me observou por um segundo. Você está mesmo diferente. Você já disse isso. Ela sorriu de leve. Eu sei. Pausa. Mas é verdade. O garçom chegou. Pedimos. Ela esperou até ele sair. Eu queria conversar com você com calma. Assenti. Pode falar. Ela respirou fundo. Eu sei que as coisas ficaram estranhas entre a gente. Eu não interrompi. E eu acho que talvez eu tenha exagerado em algumas coisas. Aquilo foi o mais próximo de um desculpa que eu já tinha ouvido dela. Mas não era um pedido de desculpa. Era ajuste de narrativa. Em quais coisas? Perguntei. Ela hesitou. Por um segundo. Em como eu, às vezes, me coloco. Resposta vaga. Controlada. Olhei para ela. Você quer dizer em como você me coloca? Silêncio. Ela sustentou meu olhar, mas não respondeu direto. Eu sempre quis o melhor para você, disse. Eu assenti devagar. Eu sei que você acredita nisso. Ela piscou. Aquilo não era a resposta que ela esperava. Então você entende? Entendo como você funciona. Silêncio. Mais pesado agora. Ela ajeitou o copo na mesa. Eu acho que a gente pode melhorar isso. A gente sempre foi próximas. Eu pensei por um segundo. A gente foi próximas quando eu aceitava tudo. Ela não gostou. Mas não reagiu na hora. Não é assim. Disse mais firme. É. Respondi, sem alterar o tom. Só que agora eu não aceito mais. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não tinha tensão explosiva. Tinha realidade. Ela estava ouvindo algo que não conseguia dobrar. Isso é por causa dele? Perguntou. Direto. Não. Isso é por minha causa. Ela ficou em silêncio. Processando. Você mudou. Disse. Eu parei de reagir. Corrigi. Pausa. Longa. Ela desviou o olhar pela primeira vez. O garçom trouxe a comida. Interrompeu o momento. A conversa depois disso não voltou para o mesmo lugar. Ficou superficial. Educada. Controlada. Ela tentou retomar o clima algumas vezes, mas não conseguiu, porque não tinha mais espaço para aquilo. No fim do jantar, ela tentou uma última coisa. A gente pode começar de novo. Olhei para ela. A gente pode ter uma relação diferente. Ela assentiu devagar, como se aquilo fosse mais do que esperava. Tá bom. Pagamos. Saímos. Na calçada, ela me olhou. Você vai continuar vendo o Ethan? Vou. Ela assentiu. Ele parece alguém sólido. Aquilo vindo dela. Era quase um elogio. Ele é, respondi. Silêncio curto. Boa noite, Claire. Boa noite, Julia. Virei. E fui embora. Sem peso, sem dúvida. Sem aquela sensação de que algo ficou pendente, porque não ficou. No caminho para casa, meu celular vibrou. Ethan. Como foi? Olhei a mensagem. Pensei por um segundo e respondi. Encerrado. A resposta veio logo depois. Bom. Guardei o celular. Continuei andando. E pela primeira vez, não parecia que a história tinha sido sobre ganhar ou perder. Parecia que tinha sido sobre sair de um lugar onde eu nem queria mais estar. Depois daquele jantar, a Claire parou. Não completamente. Mas mudou. As mensagens continuaram, de vez em quando. Curtas, superficiais. Sem tentativa de controlar, sem indiretas. Era como se ela tivesse entendido o limite, ou, pelo menos, que não funcionava mais comigo, e isso já era suficiente. Minha relação com minha mãe continuou a mesma. Ela ainda fazia perguntas. Ainda tentava manter tudo em equilíbrio, mas agora eu respondia só o necessário, sem explicar demais, sem justificar. Meu pai continuava igual, observava. Não se envolvia. Nada novo, mas também nada pesado. E pela primeira vez, aquilo não me incomodava, porque eu não estava mais esperando nada diferente. Com o Ethan, as coisas seguiram no mesmo ritmo, sem pressa, sem rótulo imediato, mas consistentes. Ele voltou outras vezes, sempre avisando antes, sempre com plano simples, um jantar, uma caminhada, um café, nada exagerado, nada forçado, e ainda assim, cada vez mais natural. Em uma dessas noites, a gente estava caminhando perto do rio, o mesmo lugar de antes, mais vazio, mais silencioso. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Pode.
Você sente que precisa resolver algo com a Claire ainda? Pensei. De verdade. Não. Respirei fundo. Acho que não tem nada para resolver. Ele assentiu. Então está resolvido. Fiquei olhando para frente. É estranho. O quê? Eu passei muito tempo achando que precisava de um momento específico. Uma conversa. Uma resposta. Algo que fechasse tudo. Olhei para ele. E no fim... Não foi nada disso. Ele deu um leve sorriso. Normalmente não é. A gente continuou andando. Sem pressa. E você? Perguntei. Se arrepende de ter ido naquele casamento? Ele nem precisou pensar. Não, nem um pouco. Mesmo sabendo de tudo? Ele olhou para mim, principalmente por saber de tudo. Aquilo ficou. Forte. Simples. Verdadeiro. Paramos perto da beira do rio. Silêncio, mas confortável. Júlia, ele disse, eu não estou com pressa. Olhei para ele. Eu também não. Ele assentiu. Então a gente continua. Continua, respondi, sem precisar definir, sem precisar explicar. E pela primeira vez, isso não parecia indefinido, parecia certo. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da Claire, curta. Espero que você esteja bem. Olhei a tela, por alguns segundos, e respondi, estou. Nada mais, sem abertura, sem fechamento dramático, só o suficiente. E foi ali que eu percebi. A história nunca foi sobre o que ela tentou fazer comigo, nem sobre provar algo para ela, nem sobre mostrar que eu estava melhor. Foi sobre uma coisa muito mais simples. Eu parei de jogar, e quando eu parei, o jogo acabou. Sem briga, sem cena, sem vitória barulhenta. Só silêncio e paz. E, sinceramente, isso valeu mais do que qualquer resposta que eu achei que precisava.